muito bem-vindos a mais um episódio. Eu tô aqui ainda, vamos lá, vamos de novo. Calma. Aqui, ó, deixar aqui assim. Atenção, Papo de Mula, podcast 001, take 2, gravando. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mula, sua mesa de boteco favorita da internet. E hoje viemos aqui com uma referência dos sistemas operacionais da gastronomia, hotelaria e bares de São Paulo. Gabriel Micheli. Uma salva de palmas. Muito obrigado, meu querido, pelo convite. É uma honra muito enorme estar aqui com você. Uma honra maior ainda minha. Que isso? Eu sei que a gente tem muita história para contar hoje, mas antes de começar, a gente não pode fazer de boca seca, né? Eu agradeço, inclusive, viu? Primeiramente, vamos chamar o nosso personal advisor para fazer o pedido, né? Muito que bem. Só tem que achar o nosso personal advisor que deve estar em algum lugar aí, né? Atendendo outra pessoa. Hello! Bom, enfim, o que você gosta de tomar? Olha. O que aconteceu? Fabião, vou falar pra você que a coisa que eu mais gosto de tomar é um chopinho, uma cerveja, ou como eu falo com os meus amigos, uma garapinha, né? Que a gente fala, né? Só que como eu vim até o Mula Manca, se eu não tomar um Negroni do meu amigo Clébio Mendes, ele me expulsa daqui e me deserda, Cadê né? o Clebinho? Cadê o Clebinho? Porque ele que precisa servir pra gente ali. Ah, ele saiu agora? Pelo amor de Deus. E tem garçom no pardieiro? Ah, Tá chegando! Chimbinha! Aê. Chegou um metro junto. Boa tarde, tudo bem? Muito bem, obrigado. Ele vai querer um Negroni, Clébio Mendes, Sim, tá? Clébio Eu vou querer só um chopp, Choppzinho? por favor. Tá, perfeito. Então, só um minutinho que eu já trago. Muito obrigado. Meu querido. Bom, Gabriel, então, vamos partir direto pro assunto, tá? Direto pro assunto. Eu te conheço, acho que já fazem 10 anos, né? Você foi um grande amigo que a vida me deu, mas eu quero saber de verdade, quem que é Gabriel? Da onde você veio? O que aconteceu no comecinho da sua vida? Tá bom. Depois de quase 8 anos você não saber isso, me dá uma preocupação, Não. Fabião. Eu sei, mas o pessoal aí de casa não faz a menor ideia. Verdade, tá certo. Bom, Gabriel Duarte Miceli, eu tenho de 32 para 33 anos. Eu sou de São Paulo a vida toda, né? Nunca morei em outro lugar, né? Tenho meus pais, meu pai é descendente de italianos, a minha mãe é paraibana, então eu tenho uma mistura do sangue, eu digo que eu sou um ítalo-nordestino, na verdade, que mora em São Paulo, mas também tenho uma parte de uma raiz mineira que eu acabei adotando por conta dos meus clientes também, né? Porque eu tenho uma boa fatia em Minas Gerais e eu acabei pegando. Então eu acho que eu misturo meu sotaque umas 3, 4 vezes quando eu falo qualquer coisa, né? Que legal. Eu pratico artes marciais, né, desde os 15 anos de idade. Que isso? Legal, né? Consigo ministrar aulas de Kung Fu também, já, né? Já tem um bom tempo, né? E eu trabalho com bares e restaurantes a vida toda, né? Desde os 19 anos de idade, desde 2011. Então são 14 anos esse ano que eu trabalho com bares e restaurantes, né? Então, quando você começou a trabalhar, você já começou direto na área? Exatamente. O que aconteceu foi assim. Eu não sou formado em TI, né? Mas eu fiz um curso técnico e aprendi muitas coisas com alguns professores que eu tive na vida. A primeira pessoa que me ensinou a trabalhar com TI foi um tio meu que mexe com robótica, tá? E ele me ensinou as primeiras coisas quando eu tinha 8 para 10 anos, né? Me ensinou a formatar computador, me ensinou a fazer as coisas básicas. Então eu já tenho alguns apegos que eu faço hoje dentro dos meus clientes. Eu uso muitas coisas que eu aprendi com ele. Mas então eu fui aprendendo muita coisa que a vida foi me ensinando, né? Dentro da dificuldade, você tem que dar um jeito de superar a dificuldade e assim vai. E aí eu fiz também um curso técnico no METEC, no Heliópolis, e depois dela, por acaso, um amigo meu, ele conseguiu um emprego numa empresa no Ibirapuera de suporte técnico, né? Que era uma empresa de suporte de helpdesk que integrava várias empresas terceirizadas, né? E aí o que aconteceu? Por acaso eu caí numa empresa de automação para bares e restaurantes, né? E foi aí que começou. Eu nunca trabalhei com nada fora isso na minha vida, né? Sempre foi com bares e restaurantes, sempre foi com software que eu atuo hoje no mercado, que eu faço a venda e a consultoria. Só que eu trabalhei com essa ferramenta em etapas diferentes. Já fui de dentro dessa empresa que desenvolve esse software, já trabalhei num cliente deles, que era o Italy na época, né? Que hoje em dia o Italy, infelizmente, já não vive mais da mesma maneira que é. E hoje eu tenho a Miceli Automação.
Foram 4, 2 anos e 8 anos hoje em dia que eu tenho a Miceli Automação, que é a minha empresa de consultoria para bares e restaurantes, né? Então hoje você atende restaurantes e ajuda os restaurantes a operarem nessa parte digital. Isso. Na parte de lançamento, controle de estoque, tudo isso, né? Isso, exatamente. Eu faço a gestão de toda a tecnologia voltada para bares e restaurantes, desde o atendimento ao cliente. Primeiro brinde. Um brinde. Cheers! Excelente, viu, gente? Então, eu atuo não só na parte de implantar uma ferramenta e depois sair, né? O que eu gosto de dizer, Fábio, para as pessoas é que eu não vendo mentiras, eu não vendo sonhos. Eu gosto de vender realidades a respeito do que eu faço, que eu opero. E eu trato tudo como se fosse, na verdade, um projeto, né? Então, quando eu faço um tipo de contato com o cliente, a gente entra numa negociação, numa intermediação sobre querem contratar a Miceli Automação, querem contratar os serviços do Gabriel Miceli, eu estudo como é todo o estabelecimento, entendo a dor das pessoas, vejo o que acontece no dia a dia, quais são os principais focos que ele tem sobre isso e faço um planejamento. Entrego tudo montado, mastigado, e na sequência eu passo um período com o cliente, abrindo e fechando a casa, para fazer um acompanhamento direto. Eu gosto de ter essa interação com o cliente. Gosto de dizer também que eu gosto de trazer os clientes para que se tornem amigos, para que pelo menos eles entendam que nós temos uma parceria e que tanto ele crescendo, eu cresço junto também. E foi o que aconteceu comigo, né? Você realmente me fisgou ali e a sua atenção e o seu serviço fez a gente virar amigo. Gabriel, quantos restaurantes e bares você atende hoje em dia com o seu sistema? Fábio, hoje eu atendo em todo 52 estabelecimentos. 52 restaurantes? 52 ao todo. Você tá Entre maluco? bares, restaurantes à la carte, rodízio de comida japonesa. Tenho casa noturna também, balada, bar, danceteria. Maior parte da minha base, ela é aqui em São Paulo. Diria uns 75% é aqui em São Paulo. E eu tenho uma fatia de 25% no sul de Minas, nas partes das primeiras cidades. Uma delas é Monte Verde, que é uma cidade muito icônica, que eles falam que é o Campos do Jordão de Minas Gerais. E, na verdade, eu até vou mencionar assim, sobre que eu tenho um bom carinho, porque boa parte quem me deu assim de começo, num período da minha vida, foram os mineiros, né? Então eu agradeço muito. Mas, na verdade, o primeiro que me deu oportunidade foi onde a gente se conheceu e que me trouxe muitas coisas, graças a Deus. Me trouxe diversas pontes e uma delas é a nossa amizade, que é uma coisa muito especial para mim também. E qual que foi esse restaurante? Foi a Rosso Pomodoro do Itaim, Rosso Pomodoro. que ficava na Pedroso Alvarenga do chefe Rosário Minuti, né? Caramba, quanto tempo faz isso, cara? Fazem 8 anos. 8 anos. Foi. Em junho, julho de 2017. E a história é boa, né? Porque naquele tempo, o Rosário ele era chefe pizzaiolo do Italy, né? E ele gostava muito do meu serviço, né? E aí o que ele disse é que ele gostaria que eu fizesse esse serviço para ele externamente num próprio negócio dele, né? E aí eu não tinha essa ideia, essa perspectiva, acabei pensando bem, um amigo meu, muito importante também, o Ruben, que já atuava dessa maneira, ele me deu esse incentivo, me ajudou na época, né? E aí eu acabei decidindo seguir por esse caminho. Aí eu abri a Miceli Automação, e com isso vieram algumas outras empresas a respeito, até dentro do próprio Italy, tinham subpessoas que elas tinham os negócios próprios, né? Que hoje em dia são meus clientes. Mas mesmo quem não tem outros negócios avulsos, também continuaram confiando no meu trabalho. Então tem outros agentes do Italy, gerentes antigos, pessoas daquela velha guarda, que levaram também no meu trabalho. Então você começou na área e já você atendeu tão bem que o pessoal foi te levando para os outros restaurantes. Só pelo networking. Graças a Deus. O que eu digo que a minha maior ferramenta de vendas é o próprio network. Eu tento fazer o melhor possível, não sou perfeito, obviamente. Eu acho que nós temos sempre o que melhorar. Isso também é uma própria premissa da arte marcial, né? Que a gente nunca alcança a perfeição. E a gente sempre tem pontos a se melhorarem, né? Mas eu agradeço, assim, que as pessoas, elas se sentem confiáveis de me levar para outros lugares, de me indicar. E assim a gente vai subindo a escadinha um dia por vez. Então, fica também o agradecimento a todos os 52 por confiarem no meu trabalho e agradecer por também todos sob paciência. Porque todos me fizeram crescer muito. E uma pergunta, como que você consegue dormir atendendo 52 restaurantes? Às vezes eu não durmo, às vezes é difícil. Tem dias e dias, né, que eu digo, né? Mas qual é o meu pulo no gato que eu falo com relação a essa questão de como que eu consigo sobreviver fazendo sozinho, porque por momento eu ainda faço sozinho, né? Por questões, assim, organizacionais, questões, assim, de também entender que tem momentos que para passar a bola não é uma coisa tão fácil.
Porque eu digo para as pessoas que hoje em dia eu sinto que eu entendo mais de restaurante do que de TI, sabe? Legal. E se eu for dizer para você contratar uma pessoa crua e eu escolher a aptidão que ela tenha, se é mais restaurante ou TI, eu diria que é restaurante. Porque eu acho que a complexidade de você ensinar como opera um restaurante dentro de todas as coisas dele, de todas as ramificações dele, é muito mais fácil você aprender a ensinar TI para uma pessoa do que você ensinar restaurante. Na minha opinião. E dessas casas que você atende, tem alguma que é super famosa aí, que todo mundo conhece? Tem sim. Eu trabalho desde a inauguração do Les Président com o chefe Jacan, desde 2019. Que legal. Que é uma pessoa que me deu oportunidade quando minha empresa ela ia fazer 4 anos. Foi em dezembro de 2019. Nós atravessamos a pandemia juntos. E hoje nós seguimos com um plano de expansão, né, em parceria, uma parceria muito boa. Eu cresci muito com o chefe Jacan também. E sou muito grato a ele também, né? E o Jacan tem quantas casas? Ele tem o Presidente, tem o Lutécia. Como que fala esse nome? Que ele é bem diferentinho, né? Lutécia? Lutécia se fala como você falou mesmo, só que a diferença é, na verdade, na gramática. Porque no lugar do U, do Lu, é um V. E isso se remete por conta do seguinte. Lutécia é um nome latim, era o nome latim da cidade de Paris quando ela era anexada ao Império Romano. É bem interessante, né? E que significa cidade da luz. Que legal. É bem interessante. Hoje ele tem 10 casas. E o plano de expansão é que tenha mais 10. O Jacan é uma das maiores referências hoje da gastronomia, né? Sim. Como que é trabalhar com o Jacan? Primeiro ponto, ele fala que ele me adora, mas que eu sou muito feio. Ah, é? Fala isso sempre pra mim. Mas o chefe Jacan é uma pessoa que ele é muito exigente, de fato. Ele tem um controle de qualidade muito grande, que ele gosta de entregar qualidade, além de ser também uma pessoa pública. Então, ele já é muito procurado em cima que tem essa qualidade, porque ele é a referência, né? Sim. Então, assim, é um trabalho que, por um lado, ele tem a sua pressão por conta da qualidade que você precisa entregar, a margem de erro é muito baixa, mas, por um lado, é uma experiência muito boa. Nunca me faltou respeito, como tem muita gente que, às vezes, me questiona, pergunta se ele é bravo, se ele é isso, se ele é aquilo, e ele é uma pessoa super do bem. Eu gosto de dizer que, na verdade, o chefe Jacan é muito gente como a gente. Que ele é uma pessoa que ele brinca, conversa, ele não tem um requinte de alto nível, assim, de dizer assim, eu só me permito viver alta gastronomia porque eu sou uma pessoa de alta gastronomia. Não, ele é uma pessoa como a gente, que sentaria aqui, tomaria uma cerveja, tomaria um Negroni e conversaria numa boa e tem 1 milhão de histórias para contar também. Ah, é? Então, Jacan, aqui tá o convite para você, tá? E convite, chefe. Eu até te trago. Olha, é um sonho, hein? Mas a gente chega lá. Boa. A gente chega lá. Tem uma frase linda, cara, que me motiva muito. Que você sonhar alto e sonhar baixo é o mesmo esforço. Então eu tenho certeza que um dia ele vai estar aqui com a gente. Ia ser uma puta honra. A gente chega lá. A gente chega lá. Fazer a ponte eu faço com todo prazer. Mas assim, lindo o seu trabalho, cara, mas eu quero ouvir história. História? Vamos virar aqui porque eu quero aqui as novidades, as fofocas. Chegou na metadinha, né? Nesse tempo aí de restaurante, você já teve alguma história que te marcou bastante? Eu tive bastantes, né? Eu tenho histórias bonitas e dramáticas e eu tenho histórias que elas são cômicas e feias ao mesmo tempo. Aí você escolhe primeiro qual você quer escutar. Eu quero primeiro a feia, para depois dar risada com a cômica. A feia foi o seguinte, eu tive um cliente há uns 3 anos atrás, em 2021, que ele foi um tipo de negociação bem dramática de uma cidade do interior, não vou entrar em muitos detalhes sobre quem é e quem não é. É uma história que ela me marcou muito porque ela me ensinou sobre algumas coisas, e boas e ruins, e ao mesmo tempo ela é muito engraçada, né? Ela gira com ela é muito cômica dentro do meu círculo de amizades, né? Aconteceu o seguinte, esse cliente, ele me chamou para ir na cidade do interior, na verdade ele tinha um intermediário, me chamou para fazer uma negociação para praticamente fechar o negócio e implantar no dia seguinte. Era uma cidade do interior, a quase 400 quilômetros de São Paulo, né? Então era uma viagem que exigia um custo, foi durante o período da pandemia em 2021 que os gastos eles estavam muito assim amarrados, né? Porque a pandemia ela deu uma travada muito grande na minha expansão, né? Porque os restaurantes sofreram demais com isso, e eu trabalho diretamente com restaurantes, né? E aí eu fui na contramão da tecnologia, né? Porque o setor de desenvolvimento cresceu muito, o setor de delivery, vídeo iFood cresceu muito na pandemia. Eu não, porque praticamente o AIB travou, os salões fecharam, e eu praticamente não recebia muita coisa. Então cada tiro tinha que ser um acerto, né? Aí eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá no restaurante, o dono estava lá, e o dono falou, não, eu nunca
falei nada pra ele pra te chamar aqui. Desculpa, mas não era pra você vir aqui, não. Aí eu fiquei, assim, da mesma cara que você tá fazendo. Você viajou 400 quilômetros pra chegar no cliente e... Dizer nada. que não tinha nada pra fazer. Ah, é sacanagem, né? Foi bem difícil, eu fiquei muito bravo. Sacanagem. E aí, quando eu fui me despedir ainda, né, eu fui atrás do intermediário a respeito disso. Nós discutimos quase a ponto de chegar nas vias de fato sobre isso, né? Foi uma situação super estressante, ele disse que não foi assim, ele disse que me ressarcia sobre a questão do meu deslocamento, pediu desculpa sobre o dono. E, em paralelo, o dono tinha me pedido o meu número, né? E eu passei. E ele me mandou uma mensagem pedindo para que eu fosse no restaurante no dia seguinte. E eu fui. Quando eu fui no restaurante, Fábio, ele falou para mim que o problema era o intermediário, que ele não queria lidar com ele, e aí a gente fez uma negociação. Nós fizemos uma negociação, pá e bola, pergunto o que precisa, quais são as dores, como eu faço com todo mundo. Deixo tudo muito preto no branco para justamente ser assertivo com relação a isso. Chegamos num acordo, né? Beleza, aí a gente combinou que antes do Dia dos Namorados, nós faríamos essa transição de sistema, né? E essa transição, ela foi muito complicada porque durante o período, o dono ele não foi honesto comigo em diversos aspectos que precisavam do restaurante. Então, aconteceu que chegou a um fato de eu dormir no chão do restaurante, colocar só uns tapetinhos em cima. Tá maluco. Pra dormir no chão, dormir umas 2 horas pra acordar 6 horas da manhã, porque ele tinha uma operação de café da manhã, e eu não fazia ideia disso. E isso foi um grande complicador, né? Porque, como eu disse, dentro dos meus projetos, eu abro e fecho a casa. Porque eu acho que a presença é importante, eu acho a presença muito vital do técnico dentro disso, porque, primeiro, eu não acho que ninguém tem a obrigação de saber de nada. De nada. Eu acho que o papel de cada um é muito vital, e... obstante, assim, um pouco da minha classe, que eu sei que muitos têm um problema de se acharem um pouco soberbos por conta de mexer no computador, eu não acredito. Tanto que eu acredito que o salão ele é muito mais importante do que o TI. Porque o salão existe desde antes do TI. Então eu vejo isso com muito respeito, com muito carinho, né? Então, Que perrengue chique, hein? Perrengue chique, né? Foi. Aí, beleza, aconteceu, as coisas deram certo aos trancos e barrancos. E aí nós negociamos, assim, de pagamentos entre 7 dias após a implantação e outro 30 dias depois. Porventura, 30 dias depois, eu fui para a cidade fazer um outro projeto de um outro cliente. E aí, era uma cidade muito pequena, então todo mundo se encontrava com muita facilidade, né? Esses encontros, nós nos encontrávamos e falava com ele, a gente precisa acertar o pagamento, e ele nada. E ele falava, a gente vai acertar. Chegou na data, essa história é até engraçada porque eu tive que dormir num hotel de caminhoneiro a Como semana assim? toda. Tá maluco. Dormi num hotel de caminhoneiro a semana toda porque esse meu cliente que eu fui fazer, ele me prometeu o leito e não tinha. Me pediu desculpas, mas não tinha. Aí o único leito que eu achei na época era uma cidade turística, era alta temporada. Só achei no hotel de caminhoneiro. Aí o que aconteceu? A gente foi batendo. Chegou no domingo, ele não me respondia nada. Era o dia que eu ia embora. Na primeira vez, depois que eu dormi no chão e tudo, ele me deu leito dentro da casa dele, esse meu cliente, que teve todo esse problema. E aí eu sabia onde era a casa dele. Como ele não me respondia tanto mensagem quanto ligação, eu fui até o local. Cheguei no local, porta aberta, barulho de televisão, toquei a campainha, bati na porta, ninguém falava nada. Nada de nada. Aí, eu fiquei quase 1 hora esperando e chamando, tentando ligar, fazendo a minha parte, né? Nada de nada, só ouvindo barulho de televisão. Tentei abrir a porta abriu. Aí eu falei, Você invadiu a casa do cara? eu invadi a casa do cara. Tá maluco. Invadi a casa do cara. Espero não ser preso depois desse podcast. E aí? Mas enfim, o que aconteceu foi que eu fui entrando nas casas, aí eu fui seguindo o barulho da televisão. A televisão não era da sala, era do quarto. Quando eu cheguei no quarto, estavam um cara e a esposa dele assistindo uma série turca. Eu acho que é muito específico. E aí eu cheguei, bati na porta, entrei e aí nós começamos a discutir. Só que o cara ele não teve nem a decência de levantar para discutir comigo. E não era porque ele estava pelado, alguma coisa do gênero. Ele estava trajado de pijama normal e tudo, né? E aí ele começou a discutir, cruzou os braços deitado, enquanto eu discutia com ele na cabeceira da cama dele. E aí a cena foi tão bizarra que a esposa dele levantou para passar roupa. Tá maluco. Simplesmente assim, começou a passar roupa de repente. Aí a gente discutindo, e aí ela chegou uma hora e falou assim, paga o menino. Aí ele falou, tá bom, vou pagar.
Tudo isso pra isso. Tudo isso pra isso. Puta que pariu. Aí eu falei, tá bom. Aí ele ainda chegou e falou, o restaurante dele era um empório também. Aí ele falou, vai lá no empório, se você quiser pegar alguma coisa de cortesia, pode pegar. Aí eu peguei um fardo de cerveja e fui embora ainda. Muito bom. Depois disso, nós, obviamente, como a história ela chega assim a derivar, nós não seguimos muito longe, acho que nós seguimos uns 2 meses. Chegou um momento que eu falei, olha, não dá, nossa experiência não está sendo boa, acho melhor você seguir pelo seu caminho e eu seguir pelo meu. Aí nós encerramos a parceria. Acho que foi o único caso, de fato, que eu recusei um cliente sobre isso, né? Como eu disse, bem, cara. eu tenho minhas falhas, eu tenho meus problemas, mas eu entrego sempre o máximo, né, sobre isso, né? Mas você tem alguma história que você chegou a correr perigo, assim? Briga no restaurante, alguma coisa perigosa? Nesse restaurante dele, o restaurante ele era meio tumultuado, né? E aí houve um episódio em que ele e o chefe de cozinha dele entraram em conflito. E aí o chefe de cozinha foi pra cima dele com uma faca. Você tá maluco. E aí eu fui um dos que ajudou a separar essa briga. Mas ele chegou a esfaquear o cozinheiro? Não. Na verdade foi o contrário. O cozinheiro estava com uma faca. E aí a gente separou, foi eu, mais algumas pessoas. E aí no fim das contas acabou não acontecendo. Mas teve... Mas foi polícia? Como que foi? Não foi polícia. Como a cidade era muito pequena, muita coisa era abafada dentro do momento, né? Isso é um fator muito grande, assim, sabe? As coisas ficam entre elas lá, né? Entende? E esse sistema que você opera, imagino que você tenha acesso a muitas coisas que acontecem no restaurante. Você já chegou a pegar roubo ou algum desvio? Já sim. Já peguei, na verdade, vários, desde a época do passado, desde o Italy, né? Porque o Italy foi onde eu comecei a virar minha chave de eu sou um analista dentro de eu sou um consultor, né? E foi aí que eu fui aprendendo como que um restaurante opera, ele trabalha, a dor de quem trabalha no salão, a dor de quem trabalha na cozinha, e como essa questão assim de você não ter um sistema operando faz diferença, né? Porque o quanto você perde de dinheiro, e geralmente eu vejo isso com muito carinho, Fábio. Desculpa fugir um pouco. Não, sim. Mas é pela questão, assim, muitas vezes não é o próprio dono que ele acaba sendo o maior prejudicado quando um software para. E sim as pessoas que estão operando lá. Porque as pessoas dependem do serviço, dependem do que o cliente aceite pagar a taxa de serviço. Isso compõe muito o salário de todos eles, né? Tanto da cozinha assim por diante. E isso gera um maior prejuízo. Às vezes o cliente não volta. Não que o dono não sinta isso, mas muitas vezes um pai de família que está ali no salão e tem muita gestão. Eu aprendi isso muito dentro da época que eu passei no salão, como um TI em tempo integral dentro do salão. E durante esse período, eu peguei muitos casos, né? Eu peguei um caso em que, infelizmente, a dor de cabeça maior é que, às vezes, os casos eles vêm de pessoas que nós nunca imaginamos. São as pessoas que têm a maior autonomia dentro do restaurante, né? O gerente, que é a pessoa que é o cargo de confiança, né? Infelizmente. Eu peguei um caso em 2023 que a administradora, a pessoa que era responsável por administrar e também fazer um bico de operação de caixa, todo o pagamento em dinheiro, ela sumia com esse pagamento, e aí quando chegava num período muito tarde, ela botava esse dinheiro no bolso. E aí o gerente, por acaso, acabou pegando porque achou o dinheiro embaixo do teclado. Mas aí a gente começou a puxar um fio dentro do sistema, Foi achando. e entender que ela fazia operações dentro do sistema porque ele tinha registro acima de tudo, sobre tudo, e a gente começou a puxar o fio, e achou o furto. E aí aconteceu. Eu já tive muitos casos com relação a isso, muitos mesmo. Tanto que alguns deles eu assinei um documento pautado que eu fiz para ser levado na delegacia. Então você também traz uma segurança, assim, para os restaurantes que contratam serviço, né? Eles têm um controle, eles conseguem ver ali com facilidade questão de estoque, caixa, né? Conseguem. E qual que você acha que qual que é o maior erro que você vê dono de restaurante cometendo nessa parte da gestão do negócio? Eu diria que é comunicação. Comunicação por conta do seguinte: eu acho que todo restaurante, ele tem, quando você vai propor qualquer coisa, é tipo uma coisa muito besta. Vamos criar um prato novo, né? O prato, para ele ser criado, ele passa por diversas mãos, né? Ele passa pela compra dos insumos passam pelo chefe de cozinha de informar qual é a receita certinho, de você calcular o CMV, ver qual é o preço que realmente ele é rentável, comparar com os outros estabelecimentos que vendem coisas similares para você não ficar muito fora do preço da sua região, porque isso gera problemas, e fazer toda essa comunicação. Implantar isso dentro do sistema para que seja vendido de fato.
Então eu acredito que assim, a comunicação que ela acaba sendo um dos maiores problemas com relação a isso, Fábio. É de você ter uma ideia, a ideia é boa, só que você não envolver todas as pessoas que estão no meio disso, né? Que no fim das contas são muitas. Já vi isso acontecer, viu? O cara viu uma foto, um prato no Instagram, quis fazer igual, não soube fazer os cálculos certinho e no final tava perdendo dinheiro para vender o prato. Exatamente. E isso que quebra o cara, na verdade. São sempre nas pequenas coisas que o restaurante ele acaba quebrando. Não é a falta de movimento, não é a falta, o insucesso dentro das coisas, dentro da venda do produto, do frequentar o cliente. A questão muito maior, eu acho que são as coisinhas pequenas. Então, como que um restaurante pode usar tecnologia para evitar desperdícios e prejuízos? Ele pode usar de diversas formas. Primeiro, eu acredito que muito vem da organização, mas aí vem depois de você, antes de você colocar qualquer coisa para você vender, você registrar os produtos, fazer uma ficha técnica dentro do sistema, você ter o cálculo que ela entrega dentro do CMV, que minha ferramenta faz isso, ela entrega o cálculo do CMV bonitinho, dentro do quanto que é a margem de lucro, quanto que não é, estudar o estoque certinho, estudar a aceitação do público e depois colocar isso para rodar. O restaurante, o sistema, ele ajuda muito a você fazer isso no primeira etapa, sobre essa questão do controle de estoque, porque o estoque também é uma coisa muito vital, porque você perde muito dinheiro em cima das compras que você faz. Hoje em dia, eu tive um cliente amigo, que é nosso amigo em comum, inclusive, que uma vez me perguntou assim, Gabriel, quantos restaurantes você atende que fazem 100% um controle de estoque à risca de ida e vinda que ele consegue bater na ponta do lápis? O cara, ele tem mais tempo que eu de restaurante, né? Acho que tem mais de 20 anos. E ele perguntou pro curioso. Eu falei assim, olha, eu não tenho nenhum que bate na ponta do lápis tudo isso. E aí ele disse, eu também nunca vi. E isso eu acho que é um desafio, porque é um processo que passa-se a muitas mãos, e aí gera essa uma complicação. Eu acho que se perde muito em cima dessa questão do cálculo do estoque. Ao mesmo tempo, o sistema ele te blinda sobre o furto, né? Sobre a questão do furto principalmente, porque a premissa maior do sistema é nada do que você não faz nada se você não tiver uma comanda que saia da impressora dizendo o que é para você fazer, porque aquilo significa que existe um registro, né? Entendi. E isso é o que inibe muito essa questão do software, né? De você tirar um pedido de um cliente. Além da questão da praticidade, de você não precisar ir e voltar com o papel, fazer uma coisa garranchada por conta da demora do tempo, né? Você acaba registrando, você ganha tempo, as pessoas têm mais clareza sobre as informações e os donos também têm uma métrica diferente com relação a o quanto está saindo, o quanto eu faturo, o quanto eu vendo, o que eu menos vendo, o quanto eu cancelo, o quanto eu dou desconto, o quanto eu transfiro, porque é em cima dessas pequenas coisinhas que o estabelecimento ele pode ter um problema. E você inibe muito roubo, muito furto, inibe muito, assim, pessoas de má índole que chegam, chamam os donos, chamam amigos, não registram nada, come, bebe à vontade. A gente já passou por muito dessas coisas. Eu acho que isso é uma coisa muito normal, que acaba passando batido, né? Entra numa rotina, aí no final do mês, na ponta do lápis, tem um puto efeito, né? Exato, tem um puto efeito. Por mais que o cara ele faça um cálculo de mais com menos, né, de receita e despesa, às vezes essa poderia ser muito melhor, né? Porque eu também gosto de dizer, Fábio, que restaurante é uma montanha-russa, né? Em quesito de faturamento, né? Nós temos temporadas também, igual cidades turísticas, só que a capital é um pouquinho mais tranquila com relação a isso. Mas, por exemplo, nós sabemos que janeiro e fevereiro, antes do carnaval, a capital é péssima, não é? A gente sofre muito com isso, né? Então tem muita gente que não se prepara para essa etapa. E eu acho que ler números por relação à tecnologia ajuda muito com isso. De entender, é o período que eu preciso deixar minha casa aberta? É o período que eu posso talvez juntar dinheiro, fazer uma reforma, deixar ela fechada e abrir com tudo depois? O que eu posso fazer nesses períodos de crise? É promoção que eu tenho que fazer? É isso? Tudo isso o sistema entrega para você, né? Que legal. Então essa que é a maior questão que eu acho. E agora uma pergunta polêmica que está em alta, tá? Como que você acha que a inteligência artificial vai ajudar nos restaurantes? A inteligência artificial, eu gosto de pensar um pouco, eu acho que talvez um pouco mais na métrica como um artista, talvez, né? Que hoje eu vejo assim que os artistas, eles sentem muito sobre aquela questão de tipo, a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer o que de fato o artista faz, tá? Eu vejo muito essa questão assim da tecnologia versus o garçom, tá? Por exemplo, vou voltar um pouco um passo atrás, a gente tem um momento que a gente está vivendo de um dilema sobre autoatendimento, não é? Sobre ao invés de termos garçons, nós temos tablets na mesa, o cliente se autosserve e você só tem gente que entrega esses pedidos. Eu, particularmente, Gabriel, eu tenho muito respeito pela área de bares e restaurantes,
sobre o atendimento, sobre o salão, porque meu avô era maître. Meu avô era maître do Fazano, da Paulista. Caramba! Primeira coisa, né? Legal. E o nome da Misseri Automação não é por conta do meu sobrenome ser Gabriel Misseri. É por conta do meu avô que se chamava Tiro Misseri. Então eu tenho o cartão de visita dele, do Fazano, eu tenho um broche que ele usava na gravata, que eu uso também para fazer qualquer tipo de apresentação, fazer qualquer tipo de reunião. Podcast não, né? Pra fazer podcast você não usa ele. Eu esqueci, mas eu mando foto depois. Foi um lapso. Então, com relação... Tô tomando seu Negroni. Ele veio aqui, ele ia pedir chopp, tá? Ele só pediu um Negroni porque era o Negroni Kevin Mendes. Tome. E você nem estava aqui pra servir ele. Pois é. Porra, Clebinho. Acho que depois tem que gravar o senhor Clébio Mendes aí, com essa injustiça, hein? E olha que eu falo que eu gosto de você, hein? Bom, continuando. Enfim, essa questão da tecnologia, Fábio, eu acho que ela entra muito sobre a questão cultural, sobre o que o nosso país ele oferece. Hoje em dia, os outros países eles já têm uma questão sobre essa de autoatendimento, sobre as pessoas se servirem, sobre a inteligência artificial, ela conversar com pessoas, mas eu acho que assim, existe uma questão que nós estamos vivendo no Brasil sobre transição, principalmente por uma questão de idade, né? De idade, de taxa de idade. Hoje em dia, se eu coloco um computador para atender, eu acho que um senhor de idade, uma pessoa mais velha, ou uma pessoa que tem até uma distância mais na tecnologia, que não foge muito. Nós não somos velhos, eu e você, somos jovens. A gente sabe que tem muita gente da nossa idade que tem uma certa aversão com relação à tecnologia, Sim. né? Eu acho que hoje nós estamos numa fase que, se a gente troca, por exemplo, uma operação de restaurante, por uma questão assim de inteligência artificial, como tem restaurantes hoje, eu não sei se as pessoas viram, mas existe até um restaurante no interior, acho que em Ribeirão Pires não, Ribeirão Claro, alguma coisa assim, Ribeirão Preto, que tem um robô que ele atende. Ah, é? É um robô que vai e ele leva as coisas, né? As pessoas acham aquilo extremamente instagramável, mas eu já conversei nos bastidores sobre que ele é só instagramável, que as pessoas não têm essa coisa. Não é porque ele não é eficiente, mas é porque, assim, o tato de um garçom, de um gerente, de um sommelier, de um maître, isso não é uma coisa tão fácil para a tecnologia substituir. A tecnologia ela é prática e eficiente, mas ela te entrega literalmente o que você propõe para ela. Ela é mais burra, apesar que hoje em dia a inteligência artificial, ela se torna uma coisa surreal com relação a isso. Mas eu acho que existe, assim, um meio termo entre você ter a tecnologia com eficiência, é até contraditório dizer isso como um profissional de tecnologia, mas eu acho que tem que ter um respeito sobre o tato humano. Porque, assim, a experiência que eu acho que uma brigada bem feita, uma pessoa que é bem preparada, puxando o seu saco, como você mesmo, é difícil de uma inteligência artificial ela entregar isso para você, porque ela é mecânica. Ela não tem sentimentos, ela não entende aquele momento, ela não tem aquele feeling de entender o que aquela pessoa tá naquele momento. E tem muita gente que vai em restaurante para isso. Não é para comer bem, é porque ela quer ter uma boa experiência. É porque ela tá muito feliz, quer comemorar. É porque ela tá muito triste e ela quer desabafar. Eu mesmo já tive dessas experiências. Então, resumidamente, a inteligência artificial ela não pode substituir o atendimento e o cuidado, mas ela pode ser eficiente na parte de controle de estoque. Exato. Na parte de desperdício, que você alimenta informações numa planilha e ela vai mexendo e fazendo as coisas acontecerem, né? Às vezes, talvez ele nem precisa alimentar uma coisa numa planilha. Eu acho que aí ela se torna uma coisa extremamente eficiente. Acho que a inteligência artificial, ela ter um entendimento sobre pessoas, principalmente mais leigas, de você simplesmente perguntar para ela assim, inteligência artificial, eu quero cadastrar um prato, mas eu não tenho conhecimento sobre ficha técnica, sobre impostos, que os impostos brasileiros eles são complexos. Eu acho que tudo isso, se você pergunta para a inteligência artificial, eu quero um relatório, eu simplesmente pergunto, igual a gente manda uma mensagem no WhatsApp, e ela te devolve isso da maneira 100% correta, eu acho que isso é uma diferença muito grande. Como um auxiliar dentro da operação. Eu Entendi. até acho que existem coisas que valem a pena nós termos atendimentos automatizados, como um autoatendimento. Mas eu acho que nós temos que ter também, por outro lado, muito respeito sobre a profissão humana e sobre o que ela entrega, que é uma jornada muito única. Cara, que legal. Eu acho que isso é um papo muito importante, porque o futuro, se a gente não souber usar as armas a nosso favor, a gente vai ficar para trás, né? Exatamente. Só que eu acho que existe também um problema sobre mercado também. Sobre mão de obra no mercado hoje em dia. Sobre quem está disposto a trabalhar com restaurante, quem também atura também essa jornada, porque nós sabemos assim que ela é mística, é folclórica, né? A gente aprende muita coisa, é muito legal, nós temos 1 milhão de histórias. Mas, por exemplo, eu digo pelo meu avô mesmo, né?
O meu avô, ele não criou nenhum dos filhos, praticamente de uma maneira correta, porque ele trabalhava, não é porque ele não queria. Então minha avó criava todos os filhos, o único que ele teve tempo e afeto que ele conseguiu foi comigo. E ele era o maître. E era maître. Entendeu? Então, assim, por um lado, tem muitas coisas que a gente coloca na pauta, né? Tem muita gente que fala assim, porque as pessoas, essa geração nova não quer trabalhar. Mas, assim, a nossa carga tá justa, tá certo? São vários temas, né, que a gente coloca no meio do papel, né? Não tô dizendo quem tá certo e quem tá errado, mas são muitas coisas que eu acho que a gente precisa se conversar. A tecnologia, ela vai e ela dá uma desviada nesse foco por conta que a máquina é uma máquina que ela não cobra salário, ela não tem desgaste, ela não cansa. Na verdade, ela só desgasta quando ela morre, né? Mas aí é outra história. Mas ela é um trabalhador workaholic dos 200%. Gabriel, muito legal. É legal ouvir de alguém que realmente entende um pouco mais de um assunto que assusta muitas pessoas, né? Uhum. Hoje você escuta a IA vai dominar o mundo, você já fica com medo, mas não é bem assim, né? É mais usar ao nosso favor. E Gabriel, eu queria fazer um bate-bola rápido aqui, e depois eu vou querer que você fale um pouco, fazer um jabá da sua empresa, tá? Isso daqui é só pra corte viral pro Instagram. Entendi. Entendeu? Legal que você é sincero. Lógico. Pô, a internet é conteúdo. Eu quero saber de você, Gabriel, você como um grande conhecedor da gastronomia. Parmegiana ou lasanha? Lasanha. Lasanha? Lasanha. Lasanha é um dos meus pratos favoritos. É? Não tenho o que dizer. É o meu segundo favorito. Primeiro hambúrguer. Estrogonofe ou picadinho? Strogonoff. Porra, a gente não é nada parecido, cara. Nada. Essa daqui vai viralizar. Android ou Apple? Apple. Você quer que eu explique? Lógico, por favor. Eu gosto de pensar o seguinte, né? Tem muita gente... Eu entro nessa roda de discussão com muitos amigos, né? Só que a questão do Android versus da Apple é que eu acho que a Apple ela é muito bem moldada para que ela abrace o usuário, né? Então, eu gosto de dizer assim, que uma pessoa perita pós-graduada, entendida de tecnologia, e aquela pessoa que é quase um analfabeto funcional por conta das questões da vida, ambos conseguem ter praticamente quase a mesma experiência de usuário por conta da forma que o iPhone é usado, todas as ferramentas da Apple são usadas. Elas são pensadas muito no usuário final. Então ela te abraça, ela te faz entender, ela é simples. Ela é pensada para alguém alguém que não precisa ter aquele conhecimento para isso. O Android já não. O Android também, pela questão da ramificação entre as marcas, ele tem variações. Então, não existe um só Android, existem diversos Androids, né? Existe o Android Samsung, o Android Xiaomi, o Android Motorola e assim por diante. Então, cada um deles é uma experiência diferente. Então, isso dificulta para o usuário, né? Então, Apple é melhor que Android. Para mim, é. Para mim também. Eu sabia. Bom, bar ou balada? Bar. Como cliente e como prestador, como profissional de tecnologia, como consultor, ambos são um bar. São mais fáceis. Também gosto. Muito bom, a gente está entrando em alinhamento. Estamos começando a concordar, né? E Gabriel, se alguém tiver interesse em conhecer mais sobre o seu sistema, como que ele entra em contato? Bom, tem algumas formas, né? Tem primeiro meu número de telefone, né? Que eu posso deixar depois, eu falo agora também. É importante A gente vai colocar aqui embaixo. Muito bom, maravilha. Então, meu número de telefone que fica aqui embaixo. E também tem o meu Instagram, que é @misserioautomacão. Automacão, sem os acentos, né? Por conta da questão do português. E de lá eu consigo conversar com todo mundo a respeito disso, sem dor de cabeça nenhuma. Vejo todas as mensagens e o número do celular, sobretudo, né? Tem um site para ser reformulado, né? Que eu quero fazer uma experiência também de usuário mais prática, né? Porque minha ideia sempre é isso, né? É entregar o melhor possível a respeito do meu cliente, que ele sinta assim. Uma coisa que você falou sobre a questão da inteligência artificial, sobre a gente ter medo, eu gosto de tentar dizer para as pessoas que a tecnologia ela não vem para atrapalhar, ela vem para ajudar. E a gente não tem que ter medo, porque ela vem para agregar. Então, essa é a minha maior missão como consultor, como prestador de serviço, como profissional de tecnologia. É trazer soluções para somarem, para que fique fácil, não é um bicho de 7 cabeças, não precisa ser traumático, que nem eu escuto muito. E é saber assim, isso aqui é seu amigo, não é seu inimigo. E você vai ter uma vida melhor por causa disso. Não é para tomar emprego, não é para roubar ninguém, é para ajudar. Gabriel, o produtor falou para você falar seu telefone para a galera, que vai ser mais fácil. Beleza. Meu telefone, senhor produtor, é 11 98108 7974. Show. Gabriel, gostaria de pedir uma salva de palmas, porque essa entrevista foi muito rica. Obrigado. Tenho certeza que você conseguiu tirar algumas dúvidas importantes sobre parte de tecnologia, né?
E gostaria de agradecer novamente pela sua visita, cara. Imagina. Você é um parceiro do coração. Eu que agradeço. Obrigado pela sua visita. E você aí de casa, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar. A gente vai ter muitas conversas como essa. A gente trouxe um profissional da tecnologia para falar um pouco mais especificamente dessa parte, que é uma das mais importantes de restaurante. E vamos ter muitas coisas legais daqui para frente, tá bom? Papo de Mula aqui no Botequim Mula Manca, no Jardins. A gente está esperando você. E obrigado pela sua atenção novamente. Uma salva de palmas, pessoal.